Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do canal do Bruno Lócio. E hoje o tema é o fim do foro privilegiado. Será que dessa vez vai acontecer ou não? Será que vai continuar essa discussão que vem desde a época da Lava Jato? Lembrando que recentemente o Supremo se posicionou sobre isso, mas nunca houve uma emenda à Constituição Federal que mudasse ou que pelo menos definisse melhor se o julgamento de quem tem o foro privilegiado, prerrogativa por função, vai continuar no STF ou se ele vai passar lá pelos juízes federais, depois pelo STJ, para depois chegar no STF. A princípio, eu tenho um posicionamento com relação a isso, mas eu vou pedir para, antes da gente falar sobre isso mais profundamente, me segue aqui no canal, ó, pá. Se inscreve aqui, na verdade, não é me segue, a gente não tá falando de Instagram, me segue aqui, compartilha com quem quer saber sobre notícias de Brasil e Estados Unidos. Eu moro nos Estados Unidos, eu moro há 8 anos aqui, eu tenho green card e eu acompanho diariamente as notícias do país e as notícias do Brasil que envolvem os Estados Unidos e toda a repercussão que esses temas têm trazido para cá. Claro que a ideia do canal surgiu com essas notícias recentes sobre o tarifaço, sobre a falta de diálogo entre o Lula e o Donald Trump, a interferência do Eduardo Bolsonaro. Será que ele pode interferir? Será que ele deveria interferir? Então, eu tenho falado sobre isso e está sendo muito bacana, porque eu estou sendo perguntado e questionado e várias pessoas estão me pedindo para continuar fazendo esse conteúdo. Mas a minha ideia aqui é fazer conteúdo que envolva o Brasil e Estados Unidos e trazer um pouco do dia a dia aqui na América para que você, que sonha morar nos Estados Unidos, de alguma maneira se torne mais próximo de tudo isso e tome uma decisão extremamente acertada. Meu nome é Bruno Lócio, como eu disse antes, eu sou advogado brasileiro, sou advogado licenciado no Brasil e eu sou sócio de duas empresas. Primeiro é a Premium Global Mobility Partner, que é uma empresa de planejamento imigratório. O que é planejamento imigratório? Planejamento imigratório é tudo que envolve imigração. Ponto. Simples assim. Desde como tirar sua carteira de motorista, quais são os seguros, seguro de carro, seguro de vida, seguro da casa, todos os seguros, seguro de saúde, que no Brasil é o plano de saúde. Então, tudo que envolve a vida nos Estados Unidos, onde seu filho deve estudar, nem sempre você coloca numa escola A, mas o currículo interno daquela escola é tão bom assim, que vai atrapalhar o futuro dela. Então, enfim, a ideia da Prima é que envolve tudo, te entregar tudo que envolve a vinda para os Estados Unidos da melhor maneira possível, tá? Da melhor maneira possível. Porque nós somos imigrantes e a gente sabe que ter o green card como eu tenho não é um impacto tão grande nas nossas vidas, a gente precisa de muito mais do que isso. Já o SLS Legal, que é o nosso escritório de advocacia aqui em cima, ó, é um escritório de advocacia baseado em Washington, D.C., que faz toda a parte legal. Vocês precisam ter advogados licenciados nos autos para terem uma condução melhor do caso, enfim. É importante ter advogado e é para isso que a gente tem um escritório de Washington, D.C. Eu sou advogado no Brasil, licenciado, não sou licenciado aqui, mas aqui eu tenho sócio licenciado. Por quê? Porque alguns estados permitem que advogados não licenciados sejam sócios de advogados, desde que esses sejam licenciados. A uma, porque sabem que os advogados, de modo geral, não têm o poder empreendedor, e dois, porque os sócios, sendo advogados em outros países, podem ajudar e colaborar muito com essa troca de informação, e é exatamente o nosso caso. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o que está tomando aqui o debate na televisão, que é o fim do foro privilegiado. Será que o foro privilegiado ainda faz sentido? Por que o foro privilegiado existiu? Ele existiu para que autoridades fossem, e em razão, autoridades que tomassem decisões equivocadas, na maioria delas algo que envolve crime, sejam julgadas por autoridades daquela magnitude que convive naquele dia a dia. Por isso que surgiu, é uma forma de proteção, uma forma de blindagem, mas o que se vê, eu tenho uma opinião muito, muito divergente com relação a tudo que se fala. Porque o que aconteceu? Por muitos anos, o caso estar no STJ ou no STF, por exemplo, foi entendido como uma maneira de, lá tudo acaba em pizza, lá não vai dar em nada, então é melhor que esteja lá, porque lá as autoridades se entendem e elas se resolvem. E olha, eu não vou negar, mas isso aconteceu por muito tempo, tá? A prática é que as autoridades, deputados federais, governadores, presidentes, enfim, todos eram julgados por ministro do STF. E a maioria dos ministros do STF, por serem 11 ministros, eles se conversam, eles estão muito próximos das autoridades, porque Brasília, ele é uma cidade muito pequena e todo mundo que está ali para isso e por isso. Por exemplo, tem um restaurante muito próximo do aeroporto e dos tribunais, uma churrascaria muito famosa, e lá todo mundo vai almoçar.
Então você está numa mesa com um monte de deputado, com um monte de advogado que está sustentando, alguns ministros, eles não, porque eles almoçam fora, mas a maioria dos assessores, eles almoçam no tribunal. A maioria dos assessores está ali. Então, a política acabou resolvendo muitos problemas criminais, sim. E aí aquelas investigações que eram muito importantes, elas acabavam em pizza ou elas não andavam. Daí porque criou-se essa máxima de que os julgamentos no Supremo não davam em nada. E de fato não davam mesmo. Mas o que se vê com o passar dos anos é ministros cada vez mais políticos, né? Cada um coloca os seus ministros aí da maneira como bem entende e menos técnicos. E esses ministros acabam defendendo posicionamentos específicos. E às vezes esses ministros são muito mais duros do que deveriam ser, ou, por exemplo, do que os juízes de primeiro grau seriam. Então, o que acontece na prática em alguns casos, tá? Quando principalmente o sorteio é ruim para aqueles interesses. Os ministros julgam o caso, tá? Tomam decisões interlocutórias, decisões imediatas e rápidas, sozinho, de forma unilateral, às vezes sem ouvir outra parte, dependendo da necessidade da urgência, depois submete ao plenário, ao plenário, para que o plenário valide aquela decisão. Só que a verdade é que são muito poucos ministros. E esses ministros acabam conhecendo o voto do outro. É comum isso acontecer. Isso acontece lá embaixo com os desembargadores, imagina com os ministros. Por isso que a ideia dos juízes julgarem, instruírem o caso é muito boa, ainda que sejam para autoridade. Por quê? Porque os juízes, eles estão... Sempre correu no corredor dos tribunais do Brasil afora o seguinte: bom, ninguém liga para juiz, porque depois a gente resolve tudo lá em cima. O que isso quer dizer? Os juízes, de alguma maneira, eles são mais independentes. E eles têm também essa independência porque eles não têm um colegiado. Então, a falta do colegiado dá ao juiz aquela independência de instruir o caso, de manifestar o seu entendimento através de uma decisão, de uma sentença. E pronto, ele tem inclusive a tranquilidade de que aquela decisão vai ser revista. O Sérgio Moro falou isso várias vezes, né? Como se o fato da decisão de que quando o Lula ter sido revista alguma vez impossibilitasse um julgamento viciado. O que, a meu ver, não aconteceu, tá bom? Só para que isso fique bem claro. Mas o fato é que os juízes de primeiro grau, eles dão uma decisão independente e aí a política começa nos tribunais. Já os desembargadores sofrem pressão o tempo todo. E os ministros mais ainda. Agora você imagina quando só existiu o foro de um deputado federal que ele se encontrou semana passada no lançamento de um livro da biblioteca do Supremo. Você imagina qual é a possibilidade que tem desse cara não falar com o assessor, de um assessor não falar com outro assessor e no mínimo indicar qual é o melhor caminho de defesa. Olha que absurdo, o que a gente vivenciou por tanto tempo. Então, o fim do foro privilegiado é uma das maneiras, é uma forma de moralizar o Brasil. Vai fazer com que o deputado federal que eu votei, que você votou, que o governador que você votou, que eu votei, ou qualquer autoridade federal, governador estadual, mas enfim, qualquer autoridade, seja submetida ao mesmo julgamento que você, ao mesmo julgamento que eu. Então essa é a lógica do foro privilegiado. Eu quero saber de você, qual é a sua opinião com relação a isso? Você acha que faz sentido continuar as autoridades sendo julgadas pelo STF, algumas delas pelo STJ, ou você acha que faz sentido as autoridades serem julgadas pelo juiz de primeiro grau, como você, como eu? Deixa aqui embaixo no comentário. Eu espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês no próximo episódio.